A estreia de Thomas Partey na Copa aconteceu sob uma sombra pesada, e por isso o assunto precisa ser tratado com seriedade. A notícia ganhou força porque Thomas Partey estreou na Copa do Mundo em meio à repercussão de uma acusação grave, o que aumentou a atenção sobre sua presença em campo. Esse é o tipo de assunto que prende atenção não apenas pelo fato em si, mas pelo que ele pode provocar ao redor: reação da torcida, debate nas redes, pressão sobre personagens envolvidos e expectativa para os próximos capítulos. A estreia de Thomas Partey na Copa em meio à repercussão de uma acusação grave precisa ser analisada com responsabilidade. Existe o lado esportivo, mas também existe um contexto fora de campo que não pode ser ignorado nem tratado como detalhe pequeno. Quando o foco é Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, essa é uma daquelas histórias em que o resultado final ainda depende do que acontece depois. A notícia abre a porta, mas os próximos movimentos vão dizer se ela era apenas curiosidade ou se realmente marcou a competição. É fundamental lembrar que acusações precisam seguir o devido processo, com investigação, defesa e decisões das autoridades competentes. Ao mesmo tempo, o futebol não vive isolado da sociedade, e casos graves geram questionamentos sobre imagem, seleção e ambiente. Para entender Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, por isso vale acompanhar não só o fato em si, mas a reação ao redor dele. Comentários de ex-jogadores, movimentação nas redes, postura de torcedores e decisões de bastidores muitas vezes mostram para onde a história está caminhando. Em Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, existe uma razão para o público ficar tão preso nessa discussão. Ela mistura informação com sensação de bastidor. A pessoa não quer apenas saber o que aconteceu. Quer entender se aquilo muda alguma coisa, se revela um problema escondido, se aumenta a esperança ou se coloca ainda mais pressão em quem já estava sendo observado. Na leitura de Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, e é exatamente por isso que vale olhar com calma. Por trás de uma manchete forte, geralmente existe uma disputa por confiança. Confiança do torcedor, confiança do elenco, confiança da diretoria ou confiança de quem espera uma resposta dentro de campo. Existe também um lado de leitura emocional. Quando o público se depara com Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, cada torcedor tenta encaixar a notícia na própria visão. Alguns enxergam esperança, outros veem risco, outros preferem esperar mais dados. Essa divisão é natural, porque futebol não é apenas informação fria, é memória, paixão, rivalidade e expectativa acumulada. Por isso a mesma notícia pode soar como alívio para uns e como sinal de alerta para outros. Dentro de campo, a atuação pode ser avaliada tecnicamente. Fora dele, a discussão exige prudência, respeito e cuidado com todas as pessoas envolvidas. Outro ponto que ajuda a prender a atenção é a possibilidade de consequência. Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave pode não terminar no fato inicial. Pode influenciar conversa de vestiário, decisão de escalação, cobrança pública, planejamento de clube ou seleção, imagem de personagens e até a forma como a imprensa acompanha os próximos dias. Quando uma história tem chance de gerar efeito prático, ela deixa de ser curiosidade e vira peça de um quebra-cabeça maior. Na hora de analisar Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, o torcedor pode se empolgar, cobrar e brincar. Mas sempre vale lembrar que bastidor, campo e opinião pública nem sempre caminham na mesma velocidade. A leitura mais cuidadosa passa por uma pergunta simples: isso muda alguma coisa de verdade ou apenas aumenta o barulho em volta? Em Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave, a resposta depende dos próximos sinais. Se vier desempenho, explicação clara ou decisão oficial, a notícia ganha corpo. Se nada acontecer depois, ela pode ficar como mais um retrato do clima intenso que cerca o futebol em época de grande exposição. Por isso, acompanhar Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave até o fim faz diferença. O começo chama atenção, mas a parte mais importante normalmente aparece depois, na resposta dos personagens, na postura dentro de campo, na cobrança da torcida e na forma como a notícia se conecta com resultados. É nesse ponto que uma simples repercussão pode virar pressão real, motivação extra ou mudança de leitura sobre o momento de um clube, de uma seleção ou de um jogador. E tem mais. Quando Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave e entra no debate, o público começa a comparar passado e presente. Lembra de situações parecidas, cobra coerência, aponta exageros e tenta prever se a história vai terminar em celebração, crítica ou esquecimento rápido. Essa comparação ajuda a explicar por que alguns assuntos duram poucas horas e outros continuam vivos por dias.
Quanto maior a ligação emocional, maior a chance de a notícia continuar rendendo conversa. O olhar sobre Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave agora precisa mirar o próximo passo. Se houver novo desdobramento, a conversa muda de patamar. Até lá, o assunto permanece como peça importante no clima que cerca futebol, Copa e bastidores. No fim, Thomas Partey estreia na Copa após acusação grave mostra como o futebol nunca é feito de um elemento só. Tem bola, tem decisão, tem símbolo, tem imagem, tem fala, tem bastidor e tem torcedor tentando juntar todas as peças. Às vezes, o detalhe que parecia pequeno vira o detalhe que todo mundo comenta. Às vezes, a manchete que parecia passageira ajuda a explicar o clima inteiro de uma semana. Como você acha que casos graves fora de campo devem ser tratados no futebol? Comente com respeito, deixe o like e se inscreva no canal.